Estou conectando o Simão, pessoal. Vocês me ouvem bem? Doutor Bruno, Querido professor Simão, está me ouvindo, doutor Bruno? eu estou perfeitamente. Você me ouve? Eu não te ouço. Não me ouve? Não. Você está com o microfone ligado aí? Eu tô te ouvindo normalmente. Pergunta se os outros estão te ouvindo. Vocês me ouvem, pessoal? Fer, você que tá aí? Ouvem Você a tá no... mim, Eu só vejo sua professor? boca, movimentos labiais. Você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi? Tô no Wi-Fi. Deixa no 4G. Eu vou sair. Mesmo? O Wi-Fi é Tá. pior. Eu vou sair, eu já volto aqui. Só um minutinho. Eu saio Perfeito. e entro na live. Beleza. Me ouve? Agora perfeitamente. Tudo bem Meu contigo? Deus, esse é um truque da tecnologia que eu não conhecia, Simão. Depois de fazer 62 lives em 15 dias, eu É aprendi que verdade. quando você deixa no Wi-Fi, não adianta, a conexão é mais fraca. E outra coisa que eu te dizer, você pede licença aos nossos ouvintes, desabilita os comentários para ficar mais Claro. leve e a gente abre isso Perfeito. mais para frente, tá certo? Porque senão também a live fica Perfeito. pesada e a gente não Sim. consegue concluir. Principalmente no 4G, que às vezes dá uma variada, né? Querido, então, formalmente, bom dia. Bom dia, meu amigo. Em nome do núcleo do IBDFAM Uberlândia, queremos agradecer imensamente por aceitar o nosso convite para esse bate-papo hoje. Desde já, o advirto que o queremos aqui pessoalmente, né? Na realidade, ser, quando as coisas puderem ser novamente normais. A gente está A gente reativou o núcleo do IBDFAM Uberlândia agora recentemente, já tínhamos, inclusive, não sei se você vai se lembrar, aquela oportunidade que você esteve aqui foi justamente, né, num primeiro momento pelo núcleo IBDFAM, tivemos uma pequena interrupção das atividades por compromissos profissionais de todos, principalmente do Gustavo, nosso querido Gustavo, que é nosso presidente e agora vice. E aí retomamos esse ano as atividades, e infelizmente tínhamos o nosso evento de inauguração e traríamos a professora Marília, lá do Paraná, mas infelizmente em função da pandemia tivemos que adiar os nossos trabalhos, então estamos tentando contribuir para o debate do direito das famílias e das sucessões pelo meio que atualmente é possível, né, que é o meio virtual. Então, agradecer imensamente a sua generosidade, Simão, de disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco. Eu, particularmente, sou bastante seu fã, se é que cabe essa palavra, gosto muito do seu trabalho. Foi uma honra absurda, um aprendizado espetacular ser seu aluno durante esse período da pós-graduação lá na São Francisco, de quem vejo que você está sentindo muitas saudades. Aliás, eu vi os seus posts mais recentes até sobre a história, muito interessante. Então, quero agradecer gentilmente o tempo que você está disponibilizando para a gente e espero que todos e muitos estejam conectados para poder ouvi-lo, porque quem já o ouviu antes sabe que isso é um verdadeiro privilégio. Eu agradeço ao Bruno pelas gentis palavras. Meu som tá bom agora, Bruno? Tá ouvindo perfeitamente? Perfeito, perfeito. Ao Bruno pelas gentis palavras, agradeço ao Bruno pela gentileza do convite. O Bruno realmente teve uma passagem muito marcante aqui pela faculdade, porque estava fazendo a sua preparação para o doutorado, e seus créditos, e os seus estudos, e suas pesquisas. Então, falar desse tema hoje eu fico um pouco saudoso. Eu olho aqui a faculdade, Bruno, aqui na minha frente, e eu fico um pouco... Eu ando um pouco macambúzio nessas últimas semanas. Dizer que o Gustavo, querido amigo, me convidou 2, 3 vezes nesses últimos períodos para estar em Uberlândia. E era assim, Bruno. Por exemplo, eu tinha um compromisso, vamos dizer, no Claro. Sergipe. Eu tinha um compromisso no Paraná. E sempre pelo IBDFAN. Eu disse, Gustavo, eu realmente não posso te atender,
com dor no coração. Aquela minha ida a Uberlândia com o Zeno Veloso foi espetacular. Foi espetacular, espetacular. É uma pena que os tempos sejam mais difíceis. Claro. E a terceira nota que eu vou fazer é que eu estou numa fase agora de me despedir das lives, porque eu comecei uma live falando do RJET lá atrás, quando o Senado começou a debater o projeto da Anastasia, e acho que agora é hora de eu dar um slowdown, porque eu estava dizendo, Bruno, que essas aulas e palestras sentado, a gente não percebe, mas é um cansaço enorme. É terrível. Terrível. E depois a Luciana Faísca, nossa colega de presidente de Santa Catarina, disse uma frase que é a pura verdade. A gente tem uma compressão do diafragma diferente de quando a gente está dando aula de pé. Então a respiração fica diferente. Eu vou mexer aqui no celular, que eu estou apoiado ele aqui. Mas, fique à vontade. Eu já volto. Então, a gente fica numa posição diferente, tudo diferente. Então, na verdade, eu acho que agora é hora de eu passar para as minhas reflexões. Semana tem mais live, tem uma lá em Sergipe ainda. Depois, semana que vem, faço 3 ou 4. Inclusive, vou fazer um evento no Paraná, internacional. Vou fazer uma homenagem ao professor Valdir Guizardi, que é nosso Ibedermano do coração. Mas assisti uma live recentemente com ele, muito bacana. Ele é ótimo. Ele é uma pessoa muito querida. Daí eu vou fazer aquela pausa estratégica. Agora eu tenho mais 3 artigos para escrever sobre temas. Então, agora vou voltar um pouco para a escrita. Mas eu, quando escrevi aquele artigo que o Bruno citou, sobre as realidades A, B e C, foi uma sensação que eu tinha de que a gente precisava pontuar que as coisas tinham mudado, sabe, Bruno? Naquela época, o objetivo era outro. Era dizer assim, meus amigos, não está tudo igual. Tanto que eu tive várias lives de família e sessões, Bruno, era até, em certa medida, que eu ia discutir guarda de filho, o tema que nós vamos trabalhar depois aqui nessa conversa. As pessoas dizem assim, mas professor, isso não atende ao melhor interesse da criança. Eu falei, bom, depende. É a criança viva ou morta? Porque é outra realidade. É uma doença devastadora, é uma doença que atinge idosos, é uma doença que mata a criança, é uma doença que põe a saúde pública em pânico e a economia em lockdown. E nós vamos discutir o melhor interesse da criança como se nada tivesse acontecendo. Então houve uma fase, Bruno, para a gente começar a nossa conversa jurídica, que o objetivo do texto publicado, e esse texto está no IBDFAN, e quem quiser, manda lá no Instagram, JF Simão, eu mando, que eu tenho o link, é só acessar, está amplamente divulgado. O texto e as lives tinham um objetivo, que não é o de hoje, porque hoje são 90 dias de pandemia, mas tinha um objetivo. Sim. Que era falar, meus amigos e minhas amigas, tudo mudou. Não continua invocando. E o melhor interesse da criança, é o melhor interesse da criança lido pela pandemia. Não é o melhor interesse da criança lido antes de 13 de março. Então não adianta, Bruno, e eu faço um alerta aos colegas, as minhas lives têm sido nesse sentido, esses mantras óbvios da realidade A, era como a história que surgiu na locação, que eu tenho dito para todo mundo. Ai, professor, os locatários todos alto lá. Todos quem? O restaurante está fechado. Mas você fez uma análise no caso concreto, se o restaurante está vendendo online e por delivery, está ganhando mais ou menos. As pessoas criaram mantras na pandemia. Porque é verdade que a pandemia gera uma pobreza universal, mundial. Sim. E volta para o Brasil. Isso é uma verdade. É verdade que a pandemia gera uma necessidade de confinamento e uma releitura das relações familiares. Mas daí a dizer que eu posso criar mantras, outro mantra, Bruno, que eu quero dividir com os seus ouvintes. Aumentaram os casos de alienação parental. Mas como é que eu sei isso? Pode ter ocorrido, Bruno? Pode. Então vai ter que ter uma pesquisa. Claro. Agora, e vai daqui a 6 meses assim, olha os índices. Agora, eu começar no achômetro, vender uma verdade dessa para todo mundo. E seria impossível ter esse dado agora enquanto a coisa está acontecendo, né? Por óbvio. E daí, de repente, eu falo assim para todo mundo, aumentou. Você fala, aumentou. O Zeno fala, aumentou. Porque todo mundo está falando que aumentou. Então, eu tenho feito algumas lives para desmistificar os mantras. Simão, houve um aumento da violência doméstica? Houve já dados nas delegacias de mulheres que se apanharam durante o confinamento. Dados. E esses são tristes e reais. Agora, Bruno, eu estou muito preocupado com essas leituras que eu chamo de superficiais ou de óbvias do direito de família e que depois acabam ganhando áreas de verdade porque todo mundo repete a frase. Claro. Eu comentava, eu vi pelo Instagram da Marília e da Ana Luísa Nevares que elas estão lançando, elas acabaram de lançar, o seu artigo, inclusive esse artigo que você comenta, entrou para a obra, né?
a respeito de novas perspectivas que teremos daqui em diante para poder interpretar as regras do direito das famílias e das sucessões à luz disso que está acontecendo, porque de fato, óbvio, algumas coisas permanecerão como estão, porque isso não afeta questões, por exemplo, relacionadas à filiação, coisas nesse sentido, mas de fato, quando a gente pensa em os novos horizontes que se abrem para a questão de convivência por intermédio das questões, né, dos meios virtuais, a própria questão de revisão ou não dos alimentos, eu acho que talvez, e o que seja o principal que a gente vai ter de efeito daqui, que é a abertura, né, o brasileiro abrir os olhos para a questão do planejamento sucessório, que ainda é uma realidade muito, muito pequena, né? A gente ainda não, o brasileiro ainda não tem efetivamente o hábito de pensar nessa questão do planejamento sucessório, e agora que a morte está batendo a porta de forma muito mais incisiva do que antes, acho que isso muda bastante a nossa realidade. Especificamente na questão do direito das famílias, Simão, o que você acredita que vão ser esses possíveis reflexos, talvez não só no comportamento das pessoas e dos operadores do direito, mas se você acredita que talvez a gente possa ter alguma mudança jurídica, alguma mudança no nosso sistema legislativo definitiva, não como agora no RJET, né, mas alguma mudança definitiva que você acredita que eventualmente possa vir. Eu até estou com o RJET aprovado pelo Senado, depois que voltou da Câmara, com as emendas da Câmara, e já aprovado pelo Senado, e que, portanto, está na mão do presidente para sanção, e essa sanção não sai nunca, e de repente passa a pandemia e o RJET não é mais necessário, você vê que nós temos aqui no RJET um artigo 15 aprovado, que vai dizer até 30 de outubro de 2020, que é o primeiro tema que eu quero trabalhar. A prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3º, do CPC, todo mundo sabe? Sim. Deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Eu queria fazer uma nota, começando com alimentos, com a prisão, na verdade, não alimentos, quantificação, com a prisão. Sim. Que eu fui o primeiro cara com a Aguirre, numa live do Nacional, que dissemos, eu dos dois, não vai para a prisão normal. Não vai. Mas o alimentando precisa comer. O alimentante tem que pagar. Ele não paga e não vai para a prisão? Não. Porque o direito à vida numa pandemia se sobrepõe, infelizmente, ao pagamento dos alimentos. Mas aqui você vai morrer de fome. Bruno, a gente sabe que não morre de fome. 99,9% não morre de fome. Eu não sou a favor do calote, pelo contrário, eu sou crítico a esses pais que praticam atos cruéis com os filhos, quando muitas vezes podem pagar alimentos e não pagam. Eu acho que é um ato de crueldade. Mas eu não vou, em sistema jurídico civilizado como o nosso, com ordem constitucional e com garantias individuais funcionando até que prove o contrário, defender que o devedor de alimentos vai morrer, vai se expor ao risco da Covid numa cadeia. Não dá. É incompatível, por mais que eu entenda e defenda o direito aos alimentos como algo sagrado, e sou um crítico ferrenho dos pais devedores, uma coisa não exclui a outra. Eu não vou pôr meu e publicar que o cara vai para a cadeia com risco de pegar Covid com alto grau de mortalidade da doença. Eu não vou escrever isso, porque isso não é humano. Isso é um direito inconstitucional. Então, repara. Daí vem o mantra. Mas como é que fica o melhor interesse da criança? Bom, é que nesse momento, entre a vida do pai e os alimentos do filho, que é uma coisa horrível de dizer, eu vou ter que ficar com a vida do pai. Eu não posso. Então, isso, Bruno, gera uma questão que é essa reação do próprio RJET, que já vai prever esta ausência de prisão no estabelecimento prisional para prisão domiciliar, tá certo? Isto é uma coisa interessante, porque esse tema me parecia consolidado a partir daquela orientação, até eu estou com o número dela aqui, se você me permite, eu acho falo... que é 62 do CNJ? 62, exatamente, de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta, em virtude da pandemia, a prisão domiciliar do devedor de alimentos. Isso vai aqui, numa orientação do CNJ, isso vai aqui para um projeto aprovado pelo parlamento e ainda não sancionado pelo presidente. Então, isso me parecia uma coisa razoavelmente lógica. O professor João Aguirre, naquela primeira live sobre o tema, que nós vamos falar da realidade C, né? Que é a realidade nova, que é aquela pandêmica
com os efeitos pandêmicos. Nessa realidade B, a prisão domiciliar me parecia, da pandemia, a solução mais adequada. Mas o professor Aguirre dizia, Bruno, se eu prendo em casa, sendo que todo mundo está meio preso em casa, no fundo isso não tem efeito jurídico algum. Eu discordava um pouquinho, Bruno, porque nós não estamos presos em casa. Nós não tivemos aqui lockdown em São Paulo, a ponto de eu não poder ir ao supermercado a pé se eu quisesse. Aliás, meu único esporte era ir a pé ao supermercado e à farmácia. Para casa. Mas é um esporte. Pelo menos eu andava nos quarteirões. Então, o devedor de alimentos não ia poder, preso em prisão domiciliar, ficar passeando, indo visitar ninguém. Era prisão domiciliar. Eu já achava que não era igual ficar preso pelo confinamento. Mas o professor Aguirre dizia, não, porque é muito pouco. Ele fica preso em prisão domiciliar, mas por mais tempo quando acabar a pandemia. Como se houvesse vamos dizer assim, vai, Bruno. Uma compensação. Uma compensação, não. Um aumento de pena. Sim, sim. Para que ele ficasse achando, estou em casa, está todo mundo em casa, eu estou em prisão da pandemia. Ele não ia sentir a prisão de alimentos. O professor Aguirre defendia essa tese, né? O STJ, essa semana, publicou aquele julgamento da terceira turma. Sim. E eu publiquei no Instagram, né? E a decisão da terceira turma é a seguinte: a concessão de prisão domiciliar aos alimentantes inadimplentes relativizaria o disposto no 528, parágrafos 4º e 7º do CPC, que prevê a prisão em regime fechado. Relativiza porque nós estamos na pandemia, assim, vamos entender. Uma relativização necessária. Está morrendo 30 mil pessoas no Brasil, nós temos lugares como Manaus, que a pandemia se descontrolou, nós temos lugares como São Paulo e Rio de Janeiro, que as UTIs estão cheias, graças a Deus sem colapso, mas estão cheias. Então, o que o ministro disse, mas o CPC disse diferente, diz. Só que nós temos uma pandemia, tem gente morrendo na rua, o Lago São Francisco está com gente passando fome, diz. Então, eu acho que essa dificuldade de entender que nós vamos ler a lei com outros olhos é a resistência, a negação da realidade pandêmica. E daí que decidiu o STJ, então? Ele decidiu o seguinte, que não é plausível substituir o encarceramento pelo confinamento social, o que já é a realidade da maioria da população. Mais ou menos na linha de João Aguirre. Mais ou menos na linha de João Aguirre. Então, eles decidiram que a prisão civil está suspensa e terá o seu cumprimento no momento processual oportuno, já que a dívida alimentar remanesce íntegra. Bom, a prisão nunca foi motivo de quitação da dívida. Não é assim, preso e não paga nada que está quitado, ou quer pagar. Quer dizer, se houver preso e continua devendo. A prisão sempre foi uma forma de coerção, tá certo? E daí ele diz que fica suspensa para momento processual oportuno, já que a dívida permanece íntegra. Agora, eu não sei se eu concordo com isso. Eu vou te dizer por quê. Depois até você estabelece um diálogo, vamos ver o que você pensa. Porque, na real, quando a gente pensa em prisão civil, todos nós sabemos que gera a súmula do STJ e está no CPC atual, que a prisão está pelos alimentos presentes, pelos e pelos vincendos. Pelos alimentos pretéritos, aqueles 3 meses anteriores ao início da execução, não cabe prisão civil. Porque entende-se, historicamente, súmula do STJ e o CPC, que nessa hipótese, se o alimentando que recebe os alimentos não morreu de fome e também não pediu os alimentos, é que os alimentos não são essenciais. Ele vai receber pela penhora de patrimônio do devedor. Então, só se admite prisão pelos alimentos presentes. Então, Bruno, vamos usar a síntese do ministro Cueva. Não prende agora, suspende o decreto prisional e prende quando passar o surto da Covid. No momento processual oportuno. Será que no momento processual oportuno os alimentos são alimentos pretéritos? Porque, meu querido amigo, 3 meses passam voando. Claro. E a pandemia não passa voando. Porque mesmo com desconfinamento, o vírus está aí. E tem gente morrendo. Então, será que essa decisão de não dar a prisão domiciliar para não descumprir o CPC, que é verdade que descumpriria, não descumpre o CPC, tornando os alimentos presentes, pretéritos e retirando a razão de ser da prisão civil? Esse é meu primeiro comentário com você. E o que também, Simão, não faria muito sentido se a gente fizer a seguinte perspectiva.
mais adiante, finalizada a pandemia, se o sujeito continuasse a ser devedor, ele pode voltar a ser preso. Então, essa ideia de postergar a prisão para a realidade C não faz muito sentido pelo fato de que lá, se ele continuar sendo devedor, ele poderia ser preso normalmente, voltando ao regime do sistema fechado. A minha única preocupação, Simão, não sei se você concorda comigo em relação a essa questão da prisão domiciliar, é pelo fato de que é bem verdade, todos nós estamos numa realidade de restrição, né? Não chega a ser uma prisão civil, mas obviamente as nossas liberdades de ir e vir, principalmente, estão muito mitigadas. Mas quando a gente fala em prisão civil, prisão domiciliar, a prisão domiciliar ela pressupõe também um certo controle no rigor do indivíduo efetivamente permanecer dentro do seu domicílio. E me parece que aplicar a prisão domiciliar para o devedor de alimentos, eu concordo que é a alternativa mais razoável. Mas em que medida esse controle seria possível? Porque, veja, se eu não controlar o indivíduo através de tornozeleira eletrônica, monitoramento por sinal, né, pelos sinais digitais que a gente tem visto que é a técnica utilizada para falar da adesão à quarentena, seria uma medida também, embora a alternativa possível, mas inócua. E aí o indivíduo não estaria sofrendo, de alguma forma, aquela coercitividade que é a finalidade da prisão civil, né? Não sei se você concorda com isso. Não, aí cabem duas observações. A primeira é que o confinamento e a quarentena não são uniformes no Brasil todo. Muitas cidades não tinham confinamento. É verdade. E se aquele devedor ficasse preso em casa, não é a situação da coletividade toda. Quer dizer, seja, ele teria uma diminuição, sim, de liberdade, porque aquela atividade específica não estava em quarentena. Também isso, e depois eu vou entrar na tornozeleira. Então, também isso tem que ser pensado, porque o ministro analisou São Paulo capital, que talvez ele tenha razão, mas, de qualquer maneira, eu também não tenho essa certeza porque eu estou confinado, mas eu posso ir ao supermercado. E o preso em casa. Também não sei se é a mesma coisa. Se todos estamos presos em casa. Acho que também isso acaba sendo um pouco inadequado como raciocínio jurídico. Agora, a segunda nota que você faz, ela é perfeita. Como é que eu controlo um preso em casa? Preso por crime. Sim. Mas já está na fase de prisão domiciliar pelo cumprimento da pena. Já está aberto. Os regimes aí que dão. Eu te pergunto, controle como é que faz? Pode ser por monitoramento celular, para ver se o celular dele desloca. Até isso é idiota, porque você pode pegar um celular pré-pago, que ninguém vai saber que é seu. Exato. Deixar o seu em casa. Se eu quiser enganar a minha mulher, falar, pode ver pela rede do Dória, eu estou sempre em casa. Basta ter outro no bolso, deixar aquele na gaveta. Ligado, para estar sempre naquela antena da minha região, né? Então, é um controle fraco. A tornozeleira é o controle ideal. Mas o problema, Bruno, no fundo, que você coloca, que é corretíssimo, é que não tem no Brasil, acho que, um controle efetivo de prisão domiciliar. Eu acho. Sim. Então, é realmente um drama. E aí volta naquilo que eu escrevi da realidade A, que a realidade A era uma realidade... A realidade B, desculpe, a pandêmica. Era uma realidade que tirou a gente daquele sonho, né? Que eu tenho dito em todas as minhas lives e vou morrer dizendo, do Harari, que no Homo Deus o Harari defende: acabou a guerra, a peste e a fome como problemas mundiais. Tem guerra, tem peste, tem fome localizadas. Então, a humanidade, como humanidade, ela pode pensar em ser feliz. E, de repente, o Harari foi o grande derrotado pela pandemia, porque a pandemia mostrou que a peste não foi debelada e que nós trocamos essa humanidade pelo direito de estar vivo. É bem diferente de ser feliz. Era assim, Deus me ajude que eu não pegue essa desgraça e que eu não morra. É outra concepção. É verdade. Bruno, nessa concepção da realidade B, das escolhas trágicas, que eu também pus no artigo, na Itália as decisões vão matar idosos de 80 anos para salvar idosos de 60. Ou seja, matar uma pessoa para salvar outra. As escolhas. Claro. Aqui nós temos uma escolha trágica. Põe o devedor no fechado? Não põe o devedor no fechado porque é pandemia. 2, deixa no domiciliar? Mas deixar no domiciliar pode não ser efetivo porque pode não haver coerção. Tá bom, então também não é ideal.
3, vamos adiar a prisão. Bom, mas adiar a prisão, os alimentos que o cara precisa hoje, uma coerção dos alimentos, vamos dar o mês, vai, de abril de 2020, em outubro de 2020, também são alimentos pretéritos. Repara, Bruno, que as 3 sugestões possíveis são ruins. Sim. Mas é isso que eu quis alertar com o meu artigo. Agora é época de escolhas menos ruins. Não é da boa mais. Agora é assim, eu olhar e falar assim, tá tudo ruim. O ministro, que era menos ruim, adiar para pós-pandemia. O CNJ achou que era menos ruim a prisão domiciliar. E certamente os alimentantes, eles gostariam que o cara fosse preso no regime fechado, porque o medo claro. que dinheiro aparece logo. Ainda mais eu acho que se desse a ideia de colocá-lo agora no sistema prisional, a medida seria ainda mais coercitiva, né? É coercitiva por si só, mas se você admitir que o indivíduo iria para um estabelecimento prisional em tempos de pandemia, acho que seria o mais alto grau de coercitividade que a gente teria, mas obviamente é absurdo. Repara, Bruno, uma coisa interessante. Então nós temos 3 escolhas trágicas. Põe o cara na cadeia hoje, deixa ele pegar Covid, que se dane. 2, prisão domiciliar, sem muita força, porque ele pode ficar passeando. Ou 3, suspender e jogar isso para frente. Nessas 3 escolhas trágicas, aliás, eu nunca tinha pontuado dessa maneira, podia até escrever uma coluninha para pontuar dessa maneira que eu estou pontuando aqui. Nessas 3 escolhas trágicas, a escolha do RJET é pela segunda, é a prisão domiciliar. Até outubro de 2020. Então, talvez, Bruno, a gente tenha um norte do fundador ou um ruim, que seria bom que a gente aplicasse para todo mundo. O claro. Fez essa leitura. O legislador, que ainda não é lei, mas é um projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado, também aprovou essa ideia. Não sei se vale a pena o judiciário abandonar esse certo consenso para fazer uma outra escolha atrás. E talvez fazer isso depois que o RJET efetivamente tenha sido sancionado pode ser bastante perigoso, né? Porque enquanto é uma recomendação do CNJ, tudo bem, me parece que não tem uma força normativa e aí o STJ teve esse entendimento. Agora, eventualmente relativizar algo que, ainda que seja uma legislação transitória, mas que é norma, né, efetivamente derivada do Poder Legislativo, passada por todo o processo legislativo, acaba, eu acho perigoso no sentido de que também vai poder abrir para outras interpretações, não que elas não sejam possíveis, especialmente se forem soluções melhores, como a gente está pensando aqui, mas a partir do momento em que o RJET for sancionado, se o STJ ou, né, outros tribunais começarem a relativizar demais também, a gente vai criar uma insegurança jurídica num contexto que já é de absoluta insegurança. Né? Eu ia dizer, ou seja, nós temos 3 leituras, uma que ninguém aceitou, que é pôr o cara em risco. Uma leitura que a maioria aceitou. Há um certo... não é unanimidade, mas há um certo consenso Sim. da prisão domiciliar. O STJ traz o plano C, que é a suspensão, tem esse custo que eu ia trazer como última reflexão sobre esse tema, e é a insegurança. Vale a pena, já que temos o RJET, já que temos o CNJ, já que temos doutrina apoiando, pensar numa outra solução? Não me parece adequado. Porque concordo contigo. Em que já há uma insegurança natural da morte do vírus, trazer mais um elemento de insegurança não me parece adequado. Bacana. Simão, se você puder tentar fazer um resumo da ideia, porque eu sei que ela é bastante elaborada, mas é porque eu achei que a discussão se tornou muito interessante nesse período de pandemia, ainda dentro do direito de família. Mas migrando para a questão da convivência, eu vi você nessa última live que você fez, inclusive com a professora Marília do Paraná, e de uma ideia surgida também na live com o professor Aguirre, que é a questão da possibilidade de se adotar excepcionalmente o regime de guarda alternada nesse momento de pandemia. Você acha que isso, já que nós estamos aqui numa conversa sobre possíveis futuros reflexos dessa pandemia, você acha que essa questão da guarda alternada é uma discussão que pode ser resgatada e, de alguma forma, contribuir ainda mais para essas grandes discussões a respeito da boa aceitação ou não social da guarda compartilhada? Eu, naquela live, eu gastei bastante tinta, quase meia hora, e aqui realmente não vai dar tempo, para estabelecer as fronteiras entre guarda e poder familiar. Sim. Os nossos ouvintes que acreditem
que quem tem a guarda não é mais pai, nem mais mãe, nem menos pai, nem menos mãe. Ser pai e mãe é poder familiar, está no meio, Claro. não está no 583, e que, portanto, não é porque está com a minha mulher que eu não posso assistir a escola, a religião, a comida. Então, acreditando nisso, porque eu não posso fazer toda aquela oração, Claro, claro. vamos partir dessa premissa. Quem tem guarda tem simplesmente um contato físico, que não altera em nada deveres nem direitos. Ponto. Uhum. A guarda não muda o quid, que é o poder familiar. O poder familiar não é quanto. Tá com a minha mulher, eu tenho menos. Tá com a minha mulher, eu tenho igual. Aliás, pode não estar nem com a minha mulher. Pode estar com o meu Sim, pai, pode estar com o porque terceiro. temos a guarda e nós dois temos poder familiar íntegro, apesar de ter o meu pai. Então, quer dizer, há uma confusão teórica. Então, vamos superar a confusão teórica. Então, o fato de eu ter guarda unilateral e minha mulher ser a que visita, mudar o estereótipo, não muda nada. Ela é tão mãe quanto eu sou pai, com iguais direitos e deveres. Por que eu sempre fui contra a guarda alternada? A guarda alternada é uma guarda de duas casas, de duas referências de casa. Não é a guarda compartilhada, em que a criança convive mais com aquele que não tem o maior tempo, porque a divisão não é equânime. Vamos imaginar que a criança more na casa da mãe, vamos dar o estereótipo, e daí o pai, ao invés de ver a criança a cada 15 dias de fim de semana numa guarda compartilhada, vê a criança durante a semana. Leva à escola, leva ao médico, toma a lição, janta junto. Então, na verdade, é um convívio maior entre o pai, que seria o visitante, e a criança. Por que, Bruno, a guarda alternada não me agrada e nunca me gostou? E agora vai sair um artigo publicado no IASP, que foi o último publicado que eu produzi na realidade C, na realidade A. Na realidade A. C. Ele deu um pulo, mas fazer o quê? Esse artigo, eu falo que o inconveniente das duas casas, que não é guarda compartilhada, não é guarda alternada, senhores. 15 dias e 15 dias. Ou um mês e um mês. Ou uma semana e uma semana. Ou as coisas esquizofrênicas. 2 noites e 2 noites. Essa guarda, ela é alternada. E esse artigo que eu escrevi, olha, Bruno, eu tinha prometido que era o último artigo que eu escrevi sobre guarda. E vai ser mesmo. Porque eu fiz uma longa introdução, que já tinha sido até publicada, diferindo guarda de poder familiar. E depois longa explicação psicológica a partir das fontes de autores de psicologia que eu li, para defender que não cabe guarda alternada. Uma semana aqui, 15 dias aqui, 15 dias lá. É o velho problema de referência. A criança se perde. Claro. A criança se perde. Ela se perde espacialmente, porque a criança, no início de vida, tem aquela noção do espaçozinho que ela conhece, e que, de repente, ela muda. É como você tirar uma pessoa com deficiência visual do espaço que ela está acostumada a andar, até andar sem a bengala, porque ela tem a visão tátil. Sim, sim. Jogar em outro espaço físico, que ela não tem a visão tátil. Então, ela precisa reaprender. Então, esse é um ponto negativíssimo para a criança. E o segundo ponto negativíssimo para a criança é o caso clássico do que acontece com as divergências em orientação educacional. O pai dá brigadeiro, a mãe só dá verdura. O pai quer que a criança estude, a mãe acha que ela tem que estar brincando. O pai não deixa jogar no celular joguinho, mas a mãe acha que ela tem que jogar joguinho. A mãe toma lição, o pai acha que lição é bobagem. Não fica. A mãe acha que ela tem que ir para a escola sempre, o pai fala, que ir para a escola, fica aqui com seus amigos. É o velho problema do referencial. E os dados da psicologia, Bruno, desaconselham enormemente a guarda alternada. Eu cito uma por todas, a Gisele Groeninga, nossa amiga, e Betermana, e, bom, enfim, a Gisele Groeninga dispensa referência. Qualquer outra palavra. Agora, você vai dizer assim para mim, fazendo advogado do diabo, Simão, mas eu conheço um psicólogo, depois vou dar 2 ou 3 argumentos. Eu conheço um psicólogo que diz que é bom isso, que tudo que falaram está errado. Eu também conheço, mas assim, eu me filio a outra corrente. A minha leitura técnica é outra. Sim. É outra, tá? Segunda nota que você pode me fazer. Não, Simão, mas essa guarda alternada evita ou reduz a alienação parental. Quem disse? Qual é o dado científico dessa invocação? É dado empírico. Como convive mais, não tem alienação parental. Pelo contrário. Se eu passar 15 dias, ele pode, nesses 15 dias, tocar o terror em cima da minha mãe. Eu te confesso que, para mim, até num juízo, obviamente que é um juízo de valor aqui, mas me parece que talvez esse vai para lá, vai para cá,
isso pode até acirrar um pouco mais as coisas, né? Porque como a gente vai ter um confronto constante de aqui é assim, lá é assado, isso pode gerar, na verdade, um acirramento que, no fim das contas, pode acabar despertando uma alienação parental, né? É muito... Eu até digo isso, Bruno, eu também não tenho experiência científica, mas eu tenho um feeling que é menos óbvio essa situação do que ficar falando, não, na guarda unilateral, que um tem a guarda, o outro visita, ou convive, tem alienação parental. Quer dizer, eu realmente não consigo entender isso. Como se a alienação parental hoje, Bruno, fosse uma questão temporal. Que qualquer criança com celular, o pai pode mandar mensagem, mandar áudio para alienar na presença da mãe. Ele pode falar Claro. assim, olha o que eu tô comendo aqui, um bolo de chocolate, você cenoura. Sua mãe não gosta de você. Por vídeo. E É pode, fato. querida, eu tô aqui hoje na Disney. E você, como tá com a guarda de sua mãe, tá aí em Xirimboca da Serra. E sem estar junto. Então, assim, é outro mantra. A guarda Claro. alternada não cria alienação parental. Também não tem pesquisa para isso. Bom, então, em suma, eu sou contrário à guarda alternada e sempre fui. E está sendo publicado o artigo pelo IASP que eu digo isso. Agora, o João Aguirre vira e fala naquela live. Ô, Simão, mas você não acha que nessa época é bom? Eu falo, bom, eu acho que é bom. Por que é bom? Porque a criança passa 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro, ela não tem transporte. Ela está em homeschooling. Ela não precisa ter escola. Ela não se locomove. Porque o locomover é fato de possibilidade, ampliar a possibilidade de adoecer. Então, mas a criança não adoece. Isso é mentira. A criança não morre. Isso é mentira. Mas se não fosse mentira, se fosse mentira, não, se fosse mentira, ela não adoece, ela não morre. Mentira, ela fica sã. Ela transmite a doença. E nós estamos falando de pandemia, que a gente não pode transmitir a doença. Não é mais olhar a criança e o pai, a criança e a mãe, é olhar nós. São 30 mil mortos. Nos Estados Unidos bateu 100 mil mortos. Na Itália, morreu gente na rua, largada sem atendimento hospitalar. Ah, Simão, diziam alguns, na realidade, B e NI. Ah, mas isso não atende ao melhor interesse da criança. Eu sei, não atender. Mas é o que nós temos para hoje, Bruno. Tanto que eu fui um dos que pulou fortemente, e na realidade, se isso veio para ficar, o convívio virtual. Já Sim. determinando meia hora por dia em câmera entre pais e filhos. Hoje, isso vai se manter. Porque, repara, o fato de eu, naquele fim de semana, que era meu, ter um problema e eu não consigo ver meu filho, eu posso falar, eu quero vê-lo meia hora por internet, bater papo, como nós estamos conversando aqui. Então, a realidade, ela é uma realidade virtualizada. Ela Claro. e ela não chega mais, ela não se... Ela abre um espaço para a presença real à Simão, distância. tocou o celular. Eu não gosto de chamar de virtual. Sim. Isso aqui não é virtual. Isso aqui não é virtual. Isso aqui é real à distância. Então, Bruno, eu diria que nesta realidade B, a guarda alternada é uma solução que segue a máxima dos anos incríveis. Desperate situations require desperate measures. Em momentos desesperadores, tem soluções desesperadoras, medidas desesperadoras. É uma realidade, Bruno, no meu sentido. Simão, aqui para mim travou. Ah. Vou esperar o professor Simão. Isso, professor Simão de volta. Ainda não, Simão.
São os deuses protetores da guarda alternada, nervosos contigo, Simão. Não foi possível. Deixa eu ativar os comentários. Quem perguntou aqui sobre o artigo do professor Simão, ele está disponível na página, no site do IBDFAN. Basta você entrar lá que o artigo está disponível. Mas, aproveitando o ensejo, sigam também o professor Simão. O arroba dele é @jfsimão, porque ele aqui mesmo se ficou a eventualmente disponibilizar o artigo. Basta vocês enviarem para ele uma direct, né, pelo Instagram, e ele se disponibiliza a enviar o artigo, que é verdadeiramente muito interessante. Simão, estamos com problemas de conexão. Infelizmente. Eu não sei dizer se eventualmente a minha... Sueli, querida, eu vi seu comentário aqui, um grande abraço, viu? Eu não sei se o problema seria a minha internet ou a minha conexão ou a conexão... É um problema, né, Simão? Eu não sei se é a minha ou a sua conexão. Bom, eu ia dizer isso, Simão, eu vou encerrar até para não ficar nessa... Vamos ver. Estou tentando conectar novamente o Simão. Agora voltou. Não. Tenho a sua imagem. Simão, eu vou fazer só uma tentativa de eu desconectar a própria live e reiniciá-la, e aí a gente tenta mais uma vez. Se não conseguir, a gente encerra. Pode ser?